Olá! Nesta aula, veremos como representar algumas características de projeto aqui no SolidWorks com ferramentas como a nota, os acabamentos de superfície, os símbolos de solda, as tolerâncias geométricas e o uso das tabelas. Primeiro, eu vou tratar aqui sobre as notas, que elas servem, como está aqui na tela, para representar algumas referências de projeto. Por exemplo, aqui nesse caso, o projetista ele quer que esse diâmetro aqui ele seja usinado só no processo final. Então, ele colocou uma nota para quem for fabricar perceba isso. Como é que a gente insere essa nota? Então, eu vou deletar aqui e refazer ela. Para isso, a gente vem aqui e utiliza essa ferramenta aqui, a nota. Então, quando a gente clica nela, já vem aqui algumas opções. As principais que podem ser alteradas é aqui a fonte, que o normal é usar a fonte do documento, e as linhas de chamada. Nesse caso aqui eu vou deixar a estrelinha, ele já puxa uma linha de chamada automática. Normalmente vem certo, só que se a gente quiser utilizar algum outro texto, a gente pode utilizar aqui essas opções. Então eu vou clicar na face que eu quero e já adiciona automático essa seta. Então agora eu defino a posição do meu texto, que eu vou definir aqui assim, e eu escrevo o que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou botar usinar no processo final. Eu confirmo essa nota e está pronta a minha nota. Eu posso ainda clicar e arrastar, definindo a posição que eu quero. Outro detalhe importante nas condições de projeto são os acabamentos de superfície, que nesse caso aqui eu determinei alguns acabamentos específicos. Como é que a gente determina esses acabamentos? A gente vem aqui e tem essa ferramenta, acabamento de superfície. Então, quando a gente clica nele, já aparecem aqui várias opções que vão de acordo com a necessidade de cada projeto. Neste caso aqui, eu vou demonstrar só uma ou duas delas. Vou demonstrar aqui a usinagem necessária, em que a gente então determina, por exemplo, aqui uma aspereza máxima e uma aspereza mínima. O comum é determinar apenas a rugosidade máxima, que é a aspereza aqui nesse caso, que eu vou determinar aqui, por exemplo, 12,5, mas isso vai de acordo com o projeto. Então, quando eu determino essas condições aqui nas opções, ele já então mantém a forma gráfica posicionada junto com o cursor. Então, para confirmar isso, basta que eu clique no local que eu queira que essa minha representação fique. Então, nesse caso, eu vou querer que fique sobre essa aresta, para determinar que a minha superfície aqui desse diâmetro tenha que ser com essa condição de acabamento. Então, eu posiciono sobre a aresta, clico e está determinada, então, a posição dessa minha condição de acabamento de superfície. Existe ainda, por exemplo, aqui, essa forma aqui dos triângulos, em que a gente pode selecionar um triângulo, dois triângulos, três triângulos, e quando a gente utiliza essa condição, é raro utilizar aqui a aspereza máxima. Então eu tiro aqui e utilizo, por exemplo, os três triângulos, que significaria um acabamento polido ou retificado, né? Uma outra ferramenta que é similar ao acabamento de superfície é a ferramenta de símbolo de solda, que está representado aqui. Então, como que a gente insere esse símbolo de solda? Eu vou refazer ele para mostrar para vocês. Então, vou deletar aqui. Então, a primeira coisa a fazer para inserir um símbolo de solda, a gente seleciona a aresta que a gente vai querer que essa representação fique. Então, eu clico nessa aresta e eu venho na minha ferramenta de símbolo de solda. Então, quando eu clico nela, aparece então uma janela de propriedades. São várias as propriedades aqui que a gente pode selecionar, até porque a representação de solda não é uma coisa tão simples assim de ser feita. Mas nesse caso aqui eu vou fazer uma representação igual àquela que a gente tinha visto antes. Então eu venho aqui em símbolo de solda e tem várias bibliotecas aqui. Neste caso aqui eu vou usar os símbolos de solda ISO, né? Então eu venho aqui e busco aquela que já tinha, que era a solda de filete. Então eu seleciono aqui e percebam que são vários os tipos aqui que vão determinar o tipo de solda que vai ser feito na nossa peça. Mas nesse caso aqui eu vou querer que seja de filete. Então eu dou OK aqui e teriam vários campos aqui para a gente preencher, mas nesse caso aqui eu vou trabalhar com ele simples assim. Então eu vou dar mais um OK
e então ele já insere o nosso símbolo de solda. Para editar esse nosso símbolo é simples. Então, por exemplo, para arrastar ele, basta clicar nele, segurar e arrastar. Então a gente posiciona no local que a gente quer. E para editar também é muito simples, basta que a gente clique 2 vezes e já abre então a nossa janela de propriedades. Uma outra representação que pode ser usada é a tolerância geométrica e o recurso referencial, que eles estão intimamente ligados, né? A tolerância geométrica ela serve para representar algumas condições da geometria da minha peça. Nesse caso aqui, eu representei que esse diâmetro aqui ele pode ter um batimento no máximo de 0,01 em relação a essa face aqui. Então, como a gente insere essa tolerância geométrica? Eu vou deletar ela aqui e vou refazê-la. Para inserir a tolerância geométrica, eu usualmente insiro ela em uma cota. Então, eu posso tanto posicionar em cima de uma cota, como eu posso também posicionar em alguma face. Mas nesse caso aqui, eu vou posicionar em cima dessa cota. Então, eu clico na cota e venho aqui em tolerância geométrica. Então, quando eu clico na tolerância geométrica, aparece aqui uma janela com as propriedades. Então, a primeira coisa a determinar é a característica geométrica que a gente quer controlar, que são várias. Por exemplo, pode ser retitude, planeza, circularidade, cilindricidade. E aqui são várias, né? Nesse caso aqui, eu vou querer que esteja um batimento. Então, eu clico no batimento. Então, eu determino a tolerância do meu batimento, que nesse caso aqui eu vou botar 0,01. E uma coisa que a gente pode fazer é determinar em relação a qual ponto que vai ser esse batimento, que nesse caso aqui eu vou botar que é o ponto A. Então, eu confirmo aqui com OK e já está representado, então, a nossa tolerância geométrica. Para que essa representação ela fique completa, eu preciso ainda do recurso referencial desse meu ponto A. Eu preciso dizer aonde que é esse meu ponto A. Então, eu utilizo aqui, ó, recurso referencial, em que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que modificar as configurações de etiqueta, que aqui eu vou colocar A, né? E então, eu venho na minha aresta e clico e defino, então, a posição do meu A. Clico novamente, definindo a posição, e então está definido completamente a minha condição de tolerância geométrica e o meu recurso referencial. Como complemento, podemos utilizar tabelas dentro do SolidWorks. Nesse caso aqui, eu vou ensinar a fazer uma tabela simples. Então, basta que a gente selecione aqui. Então, tem várias opções de tabela. A gente vem e seleciona, então, a tabela geral para fazer uma tabela simples. Quando a gente seleciona essa opção, a gente tem aqui algumas condições dessa nossa tabela. O que é normal a gente trabalhar é o número de colunas e linhas. Nesse caso aqui eu vou botar 4 colunas e 6 linhas. Então, quando eu confirmo, ele já gera a nossa tabela. Então, basta que a gente defina a posição dela na folha e confirme, apenas com um clique. Então, a gente tem uma tabela aqui que a gente pode trabalhar com ela normalmente. Por exemplo, aqui eu vou digitar e escrever algum texto. Por exemplo, aqui, material. E assim a gente vai trabalhando com a nossa tabela. Uma outra opção que a gente pode trabalhar é importar tabelas do Excel, em que basta que a gente venha aqui dentro do Excel, certo? Selecione alguma parte da nossa tabela, copie, nesse caso aqui eu vou utilizar o Ctrl C, e jogue aqui dentro do SolidWorks com o Ctrl V. Então ele já converte e já traz aqui para a gente a nossa tabela, que pode também ser editada aqui dentro do SolidWorks. Nesta aula, vimos algumas ferramentas que ajudam a complementar o nosso projeto. Espero vocês nas próximas aulas.